Bom dia, a graça e a paz a todos. Abra sua Bíblia, Evangelho Marcos, capítulo 16, versículo de número 9 ao versículo de número 20. Diz assim as Escrituras: Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora vista por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos os que o tinham visto depois de ressurreto. Disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Feche teus olhos. Senhor Deus, nessa hora nós pedimos que a tua palavra possa ir de encontro ao nosso coração como uma flecha, Senhor. Possa mudar a nossa vida, possa mudar a nossa maneira de enxergar, possa mudar a nossa maneira de agir. Que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender o que a tua palavra nos ensina nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Nós estamos chegando à conclusão dessa série de mensagens, dessa série de exposições no Evangelho segundo escreveu Marcos, que nós intitulamos A Vida do Filho de Deus. Foram, ao todo, 57 exposições, nas quais todos os capítulos e versículos eles foram abordados com um objetivo muito claro, muito estabelecido, que é compreender a obra e a missão de Jesus neste mundo. Este evangelho também nos ensina o que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E hoje, nessa manhã, nós trataremos a respeito da missão da igreja. A igreja tem uma missão. Se ela tem, que missão é essa? Qual é a missão da igreja? Eu gostaria de destacar 2 pontos nessa manhã. O primeiro deles, todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Após a ressurreição, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Olha os versículos 9 e 10 comigo. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Jesus, ele poderia ter aparecido primeiro a Pedro, a Tiago, a João, ou qualquer outro apóstolo. Mas ele apareceu a uma mulher, Maria Madalena.
o texto destaca que Jesus havia expulsado 7 demônios dessa mulher. E vale destacar que no primeiro século, o testemunho de uma mulher não era aceito. Mas Jesus, como o Senhor do universo, mudou os padrões do mundo, escolhendo Maria Madalena, uma mulher, como a primeira testemunha de sua ressurreição. O verso 10 destaca que Maria foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. E aqui nós encontramos uma lição importantíssima. Jesus escolheu uma mulher que um dia foi possessa por demônios para transformá-la na porta-voz da ressurreição de Cristo. Talvez alguém possa dizer que não é digno de pregar o Evangelho por causa do seu passado. Mas vejam a transformação que Jesus fez na vida de Maria Madalena. Se o seu problema é o passado, o seu passado pecaminoso, veja o que Jesus fez na vida do apóstolo Paulo. Veja o que Jesus realizou na vida de todos aqueles discípulos que o abandonaram. Jesus é poderoso para transformar a vida de qualquer um. Não importa o seu passado, não importa como você viveu lá atrás. Nós servimos a um Deus, a Jesus, que é poderoso para transformar a história de qualquer ser humano. A maravilhosa graça de Deus atua na contramão do mundo. E isso que é maravilhoso. Quem esperaria que de uma mulher que um dia era possessa por demônios seria a primeira porta-voz da ressurreição do Salvador do mundo? No entanto, irmãos, os discípulos que estavam lamentando e chorando não deram crédito ao testemunho de Maria Madalena. Veja o versículo 11. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Não creram. Jesus, ele ensinou aos seus discípulos sobre a importância da fé verdadeira. Ser discípulo de Jesus significa ter fé, não em nós mesmos, mas em Cristo. Vale destacar que a incredulidade dos discípulos não se devia ao testemunho de uma mulher. Não era por causa de Maria Madalena, mas ao fato de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eles estavam incrédulos a respeito da ressurreição de Jesus. Observem que os discípulos tiveram uma outra oportunidade de crer na ressurreição de Jesus. Quando Jesus apareceu numa outra forma, a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Mas no testemunho destes 2 homens, eles também não creram. Veja o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Depois Jesus apareceu noutra forma, 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. É muito provável que estes 2 homens sejam os mesmos homens relatados por Lucas, no capítulo 24, que estava no caminho de Emaús. E diante do testemunho destes 2 homens que viram Jesus ressurreto e contaram aos discípulos que viram Jesus, a Bíblia é enfática.
eles também não creram no testemunho destes homens. E diante da incredulidade dos discípulos, os discípulos foram censurados por Jesus. Está aqui no versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. O evangelista João relata o encontro, um diálogo, o encontro de Jesus com os discípulos, mas um diálogo entre Jesus e Tomé. Jesus, ele apareceu no meio dos discípulos, apesar deles estarem trancados. E Jesus olha para Tomé e diz: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, pare de duvidar, creia. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus então disse a Tomé: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, como igreja, jamais podemos duvidar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Sem dúvidas, ou se duvidarmos, nossa fé será inútil. Antes, irmãos, precisamos proclamar urgentemente que o nosso Redentor está vivo e que ele venceu a morte, como ele havia prometido. Não duvide, creia, creia. E após a censura de Jesus contra a incredulidade dos discípulos, Jesus declara a todos eles a missão da igreja. E aqui nós estamos no segundo ponto, né? O segundo ponto dessa mensagem. A missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Em primeiro lugar, a missão da igreja é pregar o Evangelho. Está aqui no versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. É importante destacarmos, irmãos, que a pregação do Evangelho não está restrita a um grupo de pessoas específicas. A missão da pregação não é apenas do pastor, do diácono, do teólogo, ou de uma pessoa que conhece as Escrituras de forma profunda. Jesus não disse: ei, pastores, ei, diáconos, ei, líderes, vão e preguem o Evangelho. Jesus disse a todos os seus discípulos. Ele diz a mim e a você hoje, quando nós lemos as Escrituras: vão pelo mundo, essa é a missão de vocês, e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Fica evidente, irmãos, nas palavras de Jesus, que a missão em pregar o Evangelho é de todos os crentes, sem exceção. Todos os crentes têm o dever de pregar o Evangelho. Amém. E essa missão não está restrita ao ambiente religioso, do qual nós denominamos igreja. Preste atenção nisso, irmãos. Isso é muito sério o que eu vou dizer aqui agora. Talvez a pregação mais poderosa que uma pessoa poderá ouvir em toda a sua vida não será dentro de uma igreja. Talvez a pregação mais poderosa que uma pessoa poderá ouvir em toda a sua vida não será dentro de uma igreja.
Mas Jesus também esclarece aos seus discípulos que o conteúdo da pregação é Ele próprio. Preguem o Evangelho. Jesus é o próprio Evangelho. Jesus é a boa notícia de salvação. O Evangelho não é sobre os discípulos. O Evangelho é sobre Jesus. O Filho de Deus que se fez carne, morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. A mensagem que a igreja deveria e deve proclamar é Cristo, Jesus. Ele é a boa notícia. Ele é o Evangelho. Essa é a mensagem que a igreja deve pregar, proclamar, anunciar com toda a sua força, com toda a sua alma, para a glória de Deus Pai. É interessante que nesse mesmo versículo, Jesus também aponta para onde e para quem o Evangelho deveria ser pregado. Jesus disse: vão pelo mundo todo. Onde, irmãos, deve ser pregado o Evangelho? Mundo todo. E pregue o Evangelho para quem? Todas as pessoas. Onde nós devemos pregar o Evangelho, irmãos? No mundo todo. Para quem devemos pregar o Evangelho? Para todas as pessoas. É a ordem de Jesus. Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. A missão da igreja é pregar Cristo em todo o mundo para todas as pessoas. Em segundo lugar, o Evangelho é poderoso para salvar aqueles que creem, mas também é poderoso para condenar os incrédulos. Veja o versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqueles que ouvem o Evangelho, a mensagem do Evangelho, e têm fé e creem nessa maravilhosa mensagem, essas pessoas receberão a salvação. Mas quem ouve e não crê receberá a condenação eterna. E o Evangelho faz isso, irmãos. O Evangelho é tão poderoso que ele salva pecadores e condena pecadores. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E é muito importante destacar, irmãos, no verso 16, que Jesus não está ensinando que o batismo é um requisito a mais para a salvação. Não é isso que Jesus está ensinando no versículo 16. Jesus está ensinando que o batismo é uma evidência da salvação em Cristo. Desta forma, quem crer não somente tem que ser batizado, mas também tem o desejo profundo de declarar publicamente a sua fé em Jesus por meio do batismo. O batismo é uma confissão pública da sua fé. Jesus não está dizendo que o batismo é um requisito para a salvação, mas é uma confissão pública. Quem crê em Jesus tem que ser batizado e quer ser batizado. Ele quer publicamente declarar a sua fé. Mas quem não crê será condenado. Então Jesus em nenhum momento está ensinando aqui no verso 16 que para que um crente seja salvo, ele necessariamente precisa ser batizado. Mas o batismo, ele é a consequência da conversão. E por que eu digo isso, irmão? Se você parar para pensar um pouquinho, há 2 dias atrás,
Jesus salvou um ladrão. E, até onde nós sabemos, ele não se foi batizado. Estava na cruz, morreu na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas se ele tivesse tempo, irmãos, certamente ele iria ser batizado. Né? Então Jesus não está ensinando que o batismo é um requisito a mais. Quer dizer, eu tenho que crer, mas agora para mim ser salvo, se eu não me batizar, eu vou morrer, vou para o inferno. Calma. O que salva é a fé em Jesus. Somente a fé em Jesus. Mas o salvo, irmãos, ele vai ficar desesperado. Eu tenho que me batizar. Eu tenho que confessar publicamente minha fé. O que eu tenho que fazer para me batizar? O que eu tenho que fazer para mim? Como que eu tenho que enquadrar minha vida para passar pelo batismo? Esse vai ser o segundo ato após a conversão. Em terceiro lugar, quando a igreja crê e proclama o evangelho, ela contemplará o poder de Deus por meio de sinais. Veja o versículo 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. É muito importante destacar que Jesus não está ensinando acerca de pessoas que possuem poder próprio. Porque crer no Evangelho não é isso que Jesus está dizendo. O fato de você crer no Evangelho não te faz uma pessoa poderosa. O poder, irmãos, não vem do homem. O poder procede de Deus. Quando uma igreja ela é comprometida com a pregação fiel das Escrituras, do Evangelho, eu não tenho dúvidas, irmãos, de que Deus é poderoso e fiel para abençoar o seu povo com sinais que certamente acompanhará a igreja na grande missão de pregar o Evangelho. Eu não tenho dúvidas disso. Quando a igreja é comprometida com as Escrituras, prega a palavra, irmãos, essa igreja irá ver, contemplar, provar, experimentar a ação de Deus. Eu não tenho dúvidas. Deus ele faz o que quer. Nós servimos, irmãos, a um Deus que é soberano e onipotente. Ele faz o que quer. E creio eu que o Senhor também opera em nossos dias, como também operou no passado. Por outro lado, é importante destacar que nós não somos super crentes. Nós não somos super-heróis. Entenda, nós não decidimos como Deus deve agir. Não somos nós que decidimos como Deus age. Não é a igreja que determina a agenda de Deus, do poder de Deus. Se você observar bem, verá nos versículos que nós lemos aqui agora, que existem sinais que estão registrados nas páginas do Novo Testamento. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que demônios foram expulsos em nome de Jesus. Falarão novas línguas. Atos registra pelo menos 3 eventos onde pessoas falaram novas línguas. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Se você ler as epístolas, se você ler o livro de Atos, você vai perceber que tiveram curas com a imposição de mãos. E eu digo demais, não só com a imposição de mãos. A Bíblia nos diz que
a sombra de Pedro, curava enfermos. Então, isso aqui, esses sinais foram registrados nas páginas do Novo Testamento. Nós conseguimos enxergar isso aqui. Todos esses sinais nós podemos ver aqui. Por outro lado, irmãos, Jesus também disse que pegarão em serpentes. Isso aqui não está no Novo Testamento de ter acontecido, ok? Pelo menos registrado no Novo Testamento não tem. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Também não temos nenhum registro no Novo Testamento de pessoas bebendo um veneno mortal e não morrendo. Eu entendo, irmãos, que esses sinais, eles são circunstanciais. O que isso significa, irmãos? Significa que você não planejou essas coisas. Mas que de forma circunstancial, você teve que pegar uma serpente. E não morreu por isso. Ou bebeu um veneno mortal. E esse veneno não lhe fará mal nenhum. Se essa for a vontade de Deus, irmãos. Se não for também, você vai morrer se tomar veneno. É circunstancial. Ninguém sem consciência, olha, vou mostrar que eu sou crente. E vai meter a mão numa cascavel sem experiência. Cascavel acho que não mata, não, né? Mata? Eu não sei qual esses bichos que tem veneno que não tem. Cobra coral. Ninguém sem consciência vai fazer isso. Eu vou mostrar que eu sou crente, ó. Jesus disse, se eu pegar em serpente, eu sou poderoso. Jesus disse, se eu beber veneno, eu não vou sofrer mal nenhum. Bota um litro de veneno que eu vou entornar aqui agora. Não, irmãos. Mas se você, numa situação, precisar pegar em serpentes para salvar a sua vida, se Deus quiser te salvar, você vai pegar e não vai acontecer nada. Se porventura, e acontece muito isso hoje, tá, irmãos? Se tiver que tomar alguma coisa errada e alguém te dá um veneno, você não sabe que é um veneno, talvez, se for da vontade de Deus, você não vai morrer. Não é porque você quer provar que você é crente. É porque Deus fará com que os sinais acompanhem aqueles que creem. Para que o nome dele seja glorificado. E não o nosso nome seja glorificado. Quantas pessoas, irmãos, que já tomaram altas doses de remédio no hospital errado, administrado errado, que certamente se tomasse programado iria morrer e não morreu. Às vezes ficou mal, mas não morreu. Como você explica isso? Bom, eu tenho explicação bíblica. Em quarto lugar, irmãos, os sinais acompanharão aqueles que cumprem a missão de pregar o evangelho por toda parte. E agora tem um detalhe aqui. Os sinais não vão acompanhar todo mundo, mas aqueles que cumprem a missão de pregar o evangelho por toda parte. Veja o versículo 19 e 20. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Ao terminar as suas palavras, o evangelista relata que o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Estar à destra de Deus simboliza uma posição de autoridade que Jesus compartilha com Deus, o Pai. É à destra de Deus, irmãos, que o Filho governa o mundo. É a destra de Deus que Jesus sustenta a igreja e sustenta os seus discípulos. E após Jesus ser assunto aos céus, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam.
Note bem, irmãos, os sinais acompanhavam a quem? Aqueles que saíram e pregaram por toda parte. E para quem fica então? Os sinais acompanham aqueles que cumprem a missão. Quem não cumpre a missão, irmãos, os sinais não vão acompanhar. Os sinais acompanham aqueles que cumprem a missão. A missão de pregar o evangelho a todas as pessoas e por toda parte. Uma igreja, irmãos, que não evangeliza, uma igreja que não faz missões, certamente será uma igreja que não contemplará os maravilhosos sinais de Deus. O que nós podemos aprender com tudo isso? Eu quero trazer uma aplicação para as nossas vidas, uma reflexão para todos nós. Como igreja, irmãos, a nossa missão é testemunhar que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Redentor, e Ele está à destra, à direita de Deus Pai. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou. E dito isto, todos os crentes em Cristo Jesus são chamados a pregar o maravilhoso Evangelho de Jesus. Todos os crentes têm a missão de proclamar que Jesus Cristo é a boa notícia de salvação. Mesmo que você se ache incapaz de pregar o Evangelho, a sua missão continua sendo a mesma. Seja uma testemunha de Cristo. E mesmo que ainda se julgue incapacitado de pregar o Evangelho, pergunte-se: o que você tem feito para mudar essa situação? Eu não me sinto capaz. Tudo bem, e então, o que você tem feito para mudar isso? O que você tem feito para se capacitar, então, já que você se sente tão incapaz de fazer? Ou você vai esperar que um anjo venha do céu, irmãos, e comece a falar por você? A nossa missão é pregar. A nossa missão é proclamar. A igreja, irmãos, não será capaz de experimentar o poder de Deus em sua plenitude, sem ação, sem agir, sem ir, sem pregar. É preciso agir, é preciso pregar, é preciso anunciar, é preciso proclamar Cristo por todo mundo, a todas as pessoas. Quantas pessoas já passaram por sua vida e você não pregou o Evangelho para essas pessoas? Quantas vezes você teve vergonha de testemunhar a maravilhosa obra de Cristo em sua vida? Quantas vezes você teve a oportunidade de pregar no trabalho, na escola, em uma roda de amigos e não fez? O que estamos esperando para pregar? Irmãos, faça um exercício simples. Um exercício simples de reflexão. Nessa semana que passou, você falou de Jesus para alguém? E nesse mês? E nesse ano? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já falou de Jesus para alguém na sua vida? Em toda a sua vida? Você falou de Jesus para alguém? Já pregou o Evangelho para alguém?
Às vezes nós nos esquecemos qual é a nossa missão. É pregar. E lembre que eu disse, irmãos, talvez a pregação mais poderosa que alguém possa escutar em toda a sua vida não será feita dentro de uma igreja. Vai ser olho no olho, cara a cara, na rua, no trabalho, na escola, em casa, na esquina. Talvez é ali que alguém encontrará a poderosa mensagem do Evangelho. E é ali que você tem que pregar. Possamos, irmãos, nos levantar fortes como igreja, como discípulos autênticos, e cumprir a nossa missão em proclamar o Evangelho em todo o mundo, para todas as pessoas, para a glória de Deus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa mensagem que nos relembra, nos recorda qual é a nossa missão como igreja, como povo de Deus. Às vezes falhamos, Senhor. Como falhamos, Senhor, em cumprir nossa missão? Como falhamos em ser igreja? Esperamos, Pai, ver sinais e maravilhas e nos esquecemos que os sinais e maravilhas acompanharão aqueles que cumprem a missão. A missão de pregar o Evangelho. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude. O Senhor nos perdoe quando falhamos na proclamação das boas novas de salvação. Que em nome de Jesus, Pai, o Seu nome possa ser glorificado por meio da pregação autêntica, genuína, fiel e verdadeira da Tua palavra. Que possamos ser verdadeiras testemunhas de Cristo nos 4 cantos dessa terra. Mas que possamos começar pela nossa cidade, pelo nosso bairro, Senhor. E que esse amor possa se expandir, se estender ao nosso estado, à nossa nação e aos confins do mundo. Assim nós oramos, Pai, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Amém.